Paz do Senhor, meus irmãos. Bom, espero que sim. Hoje eu quero gravar aqui a nossa aula introdutória, tá? Vamos dar início a essa caminhada que vai durar durante o ano de 2026 inteiro. O meu propósito é realmente poder pegar você pela mão e te levar do ponto A até o ponto B, aonde o ponto A você nunca leu a Bíblia, não tem o conhecimento geral das escrituras, você não tem uma macrovisão bíblica, né? E o ponto B é um lugar onde você consegue já ter um entendimento, você consegue formar a sua opinião sobre determinados argumentos baseado em textos bíblicos, você consegue coordenar os textos de forma que eles estejam correlacionados no seu contexto, né? Então, você consegue fazer links entre um texto do Antigo Testamento com o texto do Novo Testamento, fazer um link entre vários textos do Novo Testamento, entre as falas de Paulo nas suas 13 cartas, né, no Novo Testamento. Então você consegue linkar essas informações e montar de forma lógica, né, o seu raciocínio, o seu argumento, que é o que te direciona, o que te guia na sua caminhada cristã, tá? Então, para você que não me conhece, muito prazer. Meu nome é Roque Sobreira, tá? Eu sou casado, presbítero na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, né? Eu me converti no ano de 2014, no final de 2014, em dezembro de 2014. Tenho 11 anos de conversão, né? Eu sou apaixonado pelas Escrituras Sagradas e, como todo cristão, eu também tive os meus desafios na hora da interpretação da Bíblia, né? Eu passei por vários problemas ali no começo da caminhada, coisas que eu achava que eu entendia e depois eu descobri mais para frente que eu não entendia nada. Aí eu fui aprendendo sobre contexto, aí depois eu aprendi sobre história, aí eu aprendi sobre cronologia bíblica, né? E eu continuo aprendendo todos os dias, tá? Eu ainda não parei de aprender e nem sei se um dia, né? E acredito que não vou parar de aprender nunca, tá bom? E esse é o nosso propósito aqui, o propósito da nossa caminhada, né? O meu propósito é poder te ensinar como você pode ler a Bíblia de forma coerente, né? De forma que a gente possa ter um discipulado, né? Que você possa amadurecer na sua fé, amadurecer na sua caminhada cristã, tá bom? Hoje, nessa aula introdutória, eu quero responder uma pergunta, né? Por que que a gente precisa, né? Por que que você precisa de ajuda para poder entender a Bíblia? Já parou para pensar nisso? O primeiro ponto é que eu acredito que eu, de forma natural, não consigo te ensinar as Sagradas Escrituras, tá? Esse é o primeiro ponto. Eu quero deixar claro aqui que eu não sou nenhum super mestre, não é nada do tipo, tá? Muito pelo contrário. Na verdade, eu sou servo do Senhor e o meu desejo do meu coração é realmente poder contribuir para o reino, né? Para que o reino de Deus ganhe, né? Eu não estou aqui visando lucro, não estou aqui visando a audiência, o like, a fama, não é nada disso. Realmente o meu propósito é me posicionar na minha geração para que a minha geração possa amadurecer, porque eu tenho visto um povo se perdendo dentro das igrejas, né? Então, que você possa amadurecer na sua fé. Mas eu não acredito que eu possa fazer isso de uma forma natural, tá? Isso vai acontecer de forma espiritual, porque a palavra de Deus vai nos dizer, ó, 1 Coríntios, capítulo 2, versos 14 ao 16. Olha o que está escrito. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, quando nós nos aceitamos a Cristo, quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos o Senhor, nós temos a mente de Cristo. Então, agora nós temos uma mente espiritual. E é por isso que nós podemos entender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é uma palavra espiritual. A palavra de Deus ela é espírito, né? Jesus diz: as palavras que eu digo, elas são espírito e verdade. Tá bom? Então, para nós entendermos a palavra de Deus, nós precisamos entender isso de forma espiritual. Ou
Você não entende a palavra de Deus de forma natural. Um homem natural, um homem carnal, ele não pode compreender a palavra de Deus. Isso que nós estamos falando aqui é loucura para o homem natural. E tá tudo bem. Se você não consegue entender isso que eu estou falando, se para você tudo que eu estou falando é loucura, eu quero te dizer, você é um homem natural. Você ainda não aceitou o Senhor como único e Salvador. Por meio da fé, você não recebeu a salvação. E você não tem o Espírito Santo habitando dentro de você. E por esse motivo você não consegue compreender as Sagradas Escrituras. Você não consegue entender. Tá? Então, mas agora se você aceitou o Senhor Jesus Cristo, você por meio da fé crê que Ele é o Filho de Deus, o unigênito do Pai, e que aí por meio do sacrifício dele na cruz do Calvário você recebeu a salvação, então essa palavra é para você. Porque você, ainda que você não compreenda tudo, e ninguém compreende tudo, irmão, fique tranquilo, mas ainda que você não tenha um entendimento profundo das Escrituras, eu quero te dizer que você está no caminho. E o caminho é esse, é um caminho de amadurecimento, e você vai amadurecer durante a caminhada. Mas para esse amadurecimento acontecer, você precisa se expor às Sagradas Escrituras, né? Então, eu tive um pastor que ele usava um exemplo, que era a respeito da manga, né? Que quando você olha para o pé de manga, para mangueira, você vê que existem algumas mangas que estão mais maduras e existem outras mangas que estão mais verdes. E normalmente, geralmente, as mangas mais maduras são aquelas que ficaram expostas ao sol, né? E as mangas que são mais verdes são aquelas que estão no interior ali, cobertas pelas folhas da árvore, né? São as mangas mais verdes. Então, se você quer amadurecer e amadurecer mais rápido, se exponha ao sol. E o sol é Cristo, tá? Nós temos o sol como Cristo. Cristo é a nossa luz que ilumina o mundo e que nós dependemos dele para sobreviver. Então, assim é o sol na nossa vida e assim é Cristo na nossa vida. Então, se exponha a esse sol, se exponha à palavra de Deus, se exponha a Cristo, se exponha a conhecer. E quanto mais exposto você estiver, mais você vai amadurecer. Amém? Então, esse é o primeiro ponto. Um homem natural não pode entender as coisas do Espírito, mas o homem espiritual, sim, ele pode. E ele vai entender e ele vai crescer gradativamente. Então, vamos lá para a pergunta novamente. Por que nós precisamos de ajuda para aprender a Bíblia? Né? Isso pode ser uma das suas indagações. Ah, mas por que eu preciso de alguém? Eu não posso aprender a Bíblia sozinho? Pode, né? Na verdade, você pode. O Espírito Santo, ele é totalmente capaz de poder te revelar de forma espiritual as coisas. Você vai poder aprender de forma espiritual por meio da oração, tá? Mas esse não é o caminho que nós vemos na Bíblia, tá? Não é o caminho que acontece geralmente. Deus, ele pode fazer todas as coisas. Então, de uma forma sobrenatural, você pode realmente começar a ter uma capacidade intelectual superior a de outras pessoas, né? E pular esse caminho natural de aprendizado e realmente começar a aprender mais, e apenas lendo as Sagradas Escrituras, ter um conhecimento fora do comum. Eu já vi isso acontecer, já vi isso na vida de algumas pessoas, mas esse não é a regra, isso é uma exceção. Qual é a regra? A regra é que Deus, ele deu aos homens dons, né? E esses homens dons estão aqui realmente para que a gente possa aprender com eles. Então Deus nos deu os mestres, professores, para que a gente possa aprender com eles as Sagradas Escrituras. Mas assim, quem ensinou eles? Outros mestres, né? Então é uma cadeia. Ninguém é autossuficiente, ninguém pode dizer que não depende de ninguém. Nós dependemos do outro, né? Então nós somos um corpo, e como um corpo, a mão direita depende da mão esquerda, a perna depende da outra perna, então nós dependemos do corpo, né? Nós estamos ligados aonde a cabeça é Cristo e a cabeça guia e dirige todo esse corpo, tá? Então eu quero te mostrar aqui pelo texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 26 ao 40, nós temos uma história muito interessante que vai nos ajudar a entender sobre essa questão de aprender as escrituras de forma sozinho, tá? Por que você precisa de alguém para te ajudar na interpretação da Sagrada Escritura? Olha só. Então, o texto de Atos, capítulo 8, verso 26, lá no verso 30, vai dizer o seguinte, o contexto, né, primeiro. Filipe foi levado pelo Espírito, guiado pelo Espírito, né, para, deixa eu ver aqui, o Senhor, o anjo levava para a banda do sul,
ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Então Filipe ele estava indo de Jerusalém para Gaza e no meio do caminho ele vai encontrar um eunuco. O eunuco ele está lendo o livro do profeta Isaías, só que ele não está entendendo nada. Ele está lendo o livro do profeta Isaías, mas ele não entende. E é o que você vai ver no decorrer da história. O Espírito vai dizer a Filipe, aproxima do carro, chega perto do carro, aí no verso 30, que é aqui que eu quero começar a ler. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse, rogo-te que rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, o eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías, essa passagem que fala sobre Isaías 53, a passagem fala sobre Jesus Cristo, né? Uma passagem que falava exatamente sobre Jesus Cristo, né? Explicitamente, porque todo o Antigo Testamento fala de Jesus Cristo. Isso é uma das coisas que nós vamos aprender mais para frente. Mas ele estava lendo exatamente o texto do profeta Isaías, no capítulo 53, falava sobre a morte de Jesus Cristo. E ele queria saber, o profeta falava sobre ele ou sobre outro? E a palavra vai dizer que Filipe, a partir daquele momento da escritura, daquele texto, partindo dali, daquele texto como uma base, ele começou a explicar até chegar em Jesus Cristo. E anunciou a ele Jesus Cristo, que havia vindo, nasceu, morreu, ressuscitou e tinha sido assunto ao céu. E o eunuco creu que Jesus é o Filho de Deus. E ele creu de tal forma que ele pediu para ser batizado. O que me impede de ser batizado? Nada lhe impede de ser batizado se você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele creu e foi batizado. Então, assim, o eunuco estava com a palavra de Deus, o livro sagrado, em suas mãos, lendo. O Espírito de Deus guiou Filipe até ali. Aí a pergunta que fica é, o Espírito não poderia ter revelado diretamente ao eunuco? Poderia, né? Mas não é isso que nós vemos na Escritura. Deus usou Filipe. O Espírito guia Filipe, que leva ele até ali e marca esse encontro por meio de Filipe, revela a ele Jesus Cristo, né? Então o Espírito está sendo o agente, né? É o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele marcou esse encontro, ele está guiando ali toda a história, mas o instrumento que ele usou foi Filipe, um homem, para poder explicar para o outro homem aquilo que estava escrito nas Sagradas Escrituras. Amém? Então eu espero ter respondido essa pergunta. Por que nós precisamos disso? Por que nós precisamos dessa ajuda para entendermos a palavra de Deus? Outro texto que eu quero trazer para você é Efésios capítulo 4, no verso de número 11, diz assim, que ele mesmo, Deus, o Espírito, deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Então nós temos aqui 5 dons, 5 homens dons. Nós temos apóstolos, que significa enviados, nós temos os profetas, nós temos os evangelistas, nós temos os pastores e nós temos os doutores, né? Ou então também chamado de mestres, né? Que são aqueles que ensinam, os professores, tá bom? Os mestres na palavra. E qual o propósito de Deus ter dado esses 5 dons aos homens, né? Qual o propósito que ele deu isso à sua igreja, esses 5 homens,
para poder dirigir e governar a igreja. O verso número 12 vai nos explicar dizendo: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Uma outra tradução, né, vai dizer a estatura do varão perfeito, né? A medida da estatura completa de Cristo. Então, qual é o propósito de Deus ter dado aos homens, né? Deus ter dado à sua igreja esses 5 dons, né? Esses 5 dons que ele derramou sobre os homens, para que esses homens se levantem, se posicionem, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui no dia de hoje, me posicionando diante da minha geração. E a minha geração se comunica por meio da internet, se comunica por meio do Instagram, das redes sociais, então do WhatsApp, né? Então eu estou aqui sentado à mesa, né, chamando você para a comunhão, para sentar à mesa junto comigo, para que por meio das Sagradas Escrituras nós possamos edificar o corpo de Cristo, para que todos, não apenas um, não de forma individual. Deus ele não faz acepção de pessoas e ele não colocou apenas isso para o pastor, para o líder, para o superintendente, para o dirigente, para que aquelas pessoas fossem os cabeções, né? Os que sabem a palavra de Deus, os que conhecem, né? E que estudam e tal, mas as pessoas que estão assentadas à nave da igreja não tenham conhecimento nenhum. Não é esse o propósito, não. Deus nos deu os pastores, os profetas, os evangelistas, né? Os doutores, os mestres, para que nós venhamos edificar a igreja, para que todos, não apenas um, mas todos, cheguemos à estatura do varão perfeito, ao conhecimento de Cristo Jesus, para que nós possamos entender e conhecer quem é Cristo. Então, esse é o propósito, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, essa é a nossa introdução, tá? Eu vou fazer agora outras aulas, eu vou gravar agora as próximas aulas. Nós vamos ter a aula número 1, ensinando você algumas técnicas para que você possa entender e interpretar os textos. E eu acredito, do fundo do meu coração, movido aqui pelo Espírito Santo de Deus, acredito que isso é Deus em mim, né? Que tá, assim como o Felipe, né? Está guiando Felipe até aqueles que estão com a Bíblia aberta, mas não estão entendendo o que lê, para que vocês possam amadurecer na fé, amadurecer no conhecimento, crescer espiritualmente e que isso venha trazer a você uma edificação, para que no final do ano de 2026 você possa, de forma com muito orgulho, não um orgulho soberbo, mas com muito orgulho, com sentido de gratidão, assim, com orgulho, no sentido de missão cumprida, chegar no final do ano de 2026 e falar: rapaz, esse ano eu li a Bíblia toda e não me foi difícil. Não quer dizer que você vai ser um super teólogo, um super entendido, mas você vai ter o conhecimento da palavra de Deus. Você vai poder dizer: não, eu conheço esse texto, eu conheço esse outro texto, eu sei como esses textos se relacionam, eu sei como isso comunica, e isso vai trazer a você um entendimento maior. Isso vai trazer a você um conhecimento maior. E você vai poder trazer, então, ter um amadurecimento e vai conhecer um pouquinho mais de quem é Cristo, o Senhor que você aceitou de todo o coração, o Senhor que você declara todos os dias no culto que você ama, né? Aquele Senhor que você ama tanto. Então, se nós verdadeiramente amamos ao Senhor Jesus, se nós verdadeiramente amamos as Sagradas Escrituras, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, não que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas que a Bíblia é, de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Então eu quero te convidar a estar comigo no ano de 2026. Eu vou disponibilizar 2 planos de leitura, tá? Mas 2 planos de leitura você vai poder ler ou pelo plano do discipulado, que é um plano mais simples, com algumas pausas, né? Que ele dá uma leitura mais leve, né? Vamos dizer assim. Ou então, se você já tem mais experiência com a leitura da Bíblia, nós vamos ter também um plano cronológico. Você quer se aprofundar e quer ler a Bíblia na ordem que foi escrito, né? E na ordem que aconteceram os fatos. Então, nós vamos ter também um plano cronológico. E aí, vou disponibilizar para você um grupo no WhatsApp, onde você vai poder entrar nesse grupo,
fazer parte desse grupo onde nós vamos incentivar uns aos outros. O propósito é um segurar na mão do outro até o final do ano. Tá? Eu sei que já fiz isso, eu já fiz o plano de leitura 2 vezes, estou encerrando o plano agora pela segunda vez, e eu já convidei várias vezes as pessoas para poder participar. E no começo do ano, ali em janeiro, tá todo mundo muito motivado. Só que a motivação, ela só te dá o gás para começar, né? O que vai fazer você permanecer até o final do ano não é a motivação, é a disciplina. E a disciplina é fazer o que tem que ser feito, mesmo quando você não quer fazer. A disciplina vai ser você fazer o que tem que ser feito, mesmo quando não estiver no seu melhor dia, quando a sua cabeça estiver doendo, quando você não estiver entendendo nada, quando aquilo não estiver tão saboroso, né? Quando você não estiver tendo aquela revelação, aquela iluminação, né? Das Sagradas Escrituras, mas você permanece, entendendo que no dia seguinte isso vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, e a cada dia que passa, você vai entendendo mais daquilo que você lê, né? Então, usando aqui as palavras de Filipe, né? Você entende o que você lê? Se você não entende, eu quero te fazer esse convite para que no ano de 2026 nós sejamos juntos, tá? Eu vou disponibilizar o link, você vai poder entrar nesse grupo e lá nós vamos poder aprofundar mais no conhecimento bíblico e nas Sagradas Escrituras. E eu te espero lá. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Tá bom? Que Deus te abençoe, um ótimo dia, e eu te espero lá e te vejo na próxima aula.